Bom, eu faço, vai que você tem que guiar, eu já enchi o saco. Começo a guiar? Eu saio de São Paulo para ser livre, porque lá eu me sinto acuada. E eu adoro São Paulo. É aquela, sabe, um pouco sadomaso, sou eu. Eu nunca sabe. Ai, minha colega. Tem esquerda e direita. Tem... Não. Vamos lá. Abraçada, a gente se ama. Você pode falar mal de mim à vontade, nós eu não ligo. É bonito também esse tipo de porta, assim, né? Que vai até o teto, né? E tudo madeira, você vê que não tem um ferrinho. Para mim faltaria um pouquinho de móveis de ferro também, eu teria posto. Mas eu não sou ele, então ninguém me perguntou. Bom, é maravilhoso. Na Toscana, o arquiteto foi maravilhoso. Mas aqui ele também foi maravilhoso. Porque ele chegou numa simplicidade que é a coisa mais difícil de chegar na arquitetura. Enquanto que lá na Itália pediram para o arquiteto, que era maravilhoso, para ele não disturbar a paisagem da Toscana. A única coisa que eu acho parecida, próximo, digamos, da Toscana, é a coisa do movimento da terra em si, que a Toscana é toda feita de pequenas morros, ondulações. Pequenas, que é bem isso que tem aqui em volta. Constança, me conta tuas lembranças com a família Fasano. Na verdade, eu conheci o Fasano nos anos 58, 59, que era uma casa de chá e restaurante na Vieira de Carvalho, onde eu trabalhava. Por quê? Porque eu repetia de ano tranquilamente, meu pai dizia, essa mulher nunca vai para frente estudando, e ela diz, vai trabalhar. Então, eu ia trabalhar onde? Na Santa Constância. Eles saíam de carro da Rio de Janeiro com o motorista e eu no ponto do ônibus. Eu, tchau! Eu ia de bonde. Meu bonde se chamava Três Avenidas. Desejo, chamado Desejo. Um bonde chamado Desejo é mais ou menos isso. E você? Eu tenho lembranças terríveis de Fasano. Tinha uma sogra terrível que me convidou para tomar um chá no Fasano, já na Avenida Paulista, para me conhecer melhor. Ela já não gostava de mim, não tinha o que me conhecer, mas tudo bem. Eu tinha ganho, nessa época, um lenço do Fabrício. Mas quem comprou esse lenço? Minha sogra, lógico. O lenço era ordinário, horrível. Bom, chovia. Quando cheguei molhada e o lenço distingia. Ai, ai. E eu ia toda cheia de cores laranjas, azuis e verdes. Quando minha sogra me viu, ela queria me matar. Eu queria me matar também. Bom, essa é a minha história do Fasano. A vez que eu fui convidada para tomar chá com a sogra. O que São Paulo tem e que é muito diferente de todo lugar que eu conheço é que virou uma mega cidade com uma invasão de gentes diferentes, inclusive interna, quer dizer. E é uma cidade que não tenha, primeiro não teve planejamento, espalhou e cresceu de uma tal forma para o bem e para o mal, e depois não conservou o centro urbano. Do centro foi para Paulista, depois foi a Faria Lima e agora chegou na Marginal, chega. Eu me senti muito mais cerceada ao envelhecer porque eu estou ficando mais frágil, entendeu?
E a cidade não é uma cidade para flacos, é uma cidade para gente tough, assim, entendeu? Enquanto eu tiver essa energia, eu vou ficar lá. Nós estamos vivendo num mundo de urgência, né? E é terrível isso. Para mim, eu não sigo muito a urgência dos outros, mas me pedem, sabe? Então não paro de trabalhar. Também, você acabou? Sim. Desculpe. Não, acabei. Mas aqui me dá uma acalmada, entende? É por isso que eu gosto também. E depois, respira ar puro. Não tem um barulho. Lá para mim, sabe? Já São Paulo não entra dentro da minha casa. Tenho esse momento de silêncio, de estar comigo mesma, de poder ler, escutar uma música. Para mim, isso já basta. E aí eu vou falar o que eu sempre falo do Garcia Lorca. Um dia, estando numa paisagem diferente da que ele estava habituado, ele para e fala assim: entre os juncos e a baixa tarde, que raro me chamar Frederico. Ele está numa nova paisagem e ele não passa mais a ser um nome próprio. E aí ele completa: se converter só num nome próprio é se converter em ser sombra. A gente tem que se permitir que em novos momentos, em novas paisagens, a gente permita aos outros que nós temos dentro de surgir. E é isso que é bonito na vida de uma pessoa. Você se reconhecer, ir mudando sempre, ir se reconhecendo. Eu aqui hoje, por que eu me chamo Maria Luísa, por exemplo?